Quando eu frequentava a academia, hoje eu não frequento mais, né? Eu faço meus exercícios em casa. Eu lembro que eu fiz uma aproximação com um sujeito que se tornou um colega meu, né? Nós não temos tanta proximidade assim, mas a gente é meio que colega, mas bem afastado mesmo. E eu sou um sujeito alto, né? Eu tenho 1,92 de altura. E ele quase do mesmo tamanho, né? Ele tinha lá 1,89, 1,88 por aí. Um sujeito alto também. Só que ele estava com muito peso, ele estava muito pesado, estava com sobrepeso, né? E é, estava tentando diminuir aquele peso dele, né? Que estava incomodando a vida dele. Ele dizia que não conseguia dormir direito, não conseguia fazer as coisas direito, porque estava realmente, né, com muita gordura corporal. E aí por isso que entrou na academia, passou a correr. O cara realmente ele começou a se dedicar mesmo, bicho. Ele começou a se dedicar, fazendo academia, correndo e tal. Mas não vinha dando resultado, né? E eu já estava naquela época de ter diminuído bastante o meu peso, né? Eu cheguei a tirar 10 quilos apenas mudando a alimentação, né? Eu mudei a alimentação, literalmente. Não o que eu me alimentava no final de semana, né? Uma vez ou outra uma bobagem. Mas no dia a dia mesmo, no cotidiano, no meio de semana, né? Eu mudei drasticamente o meu modo de me alimentar. Passei a priorizar mais proteínas, menos carboidratos, menos doces, essas coisas assim, né? Pão, arroz, macarrão, eu cortei, fui cortando, né? E fast food, cortei tudo. Porque eu acabei descobrindo, né, que a alimentação ela tem um peso muito maior do que exercício, e eu vou explicar mais à frente. Então eu já tinha detectado, comprovado por experiência própria, né, que o que faz a diminuição de peso é a alimentação, é regular a alimentação. É claro que o exercício físico ele contribui, ele ajuda muito, sim. É muito importante, né, a questão de resistência e por aí vai, né. Mas se você comparar alimentação e exercício, a alimentação ela é melhor, a alimentação, a dieta, né. A gente fala de dieta, mas o nome dieta ela é perigosa, né. O nome dieta, a palavra dieta é perigoso, porque as pessoas elas fazem dieta e passam 3 meses, 6 meses, já voltam ao normal. Então não é legal falar dieta. O legal é falar que é alimentação saudável. É alimentação saudável, porque aí você faz isso não por apenas um período, mas sim durante a sua vida, o seu cotidiano, né? Sempre, ano após ano. E aí eu já estava nessa, né? Eu tinha mudado, vi que realmente diminuiu o peso bastante, né? Termo aí de 20 quilos, sendo que durante muito tempo na academia eu não tinha baixado o peso, consideravelmente não tinha baixado o peso, mas quando eu comecei a controlar a questão da alimentação, aí sim eu tive resultado e baixei peso, sim. E aí eu comecei a contar isso aí, né, para o meu colega, né? Bicho, pra que eu fui contar isso para o cara, né? O cara passou a me tratar como se eu fosse o pior inimigo dele, bicho. Como se eu fosse o pior inimigo dele. Ele falando que não, que eu tenho acompanhamento de nutricionista. E o meu nutricionista ele disse que eu tenho que me alimentar a cada 3 horas. Eu não posso deixar de comer um docinho. Eu tenho que. A questão da insulina, eu tenho que deixar a insulina sempre em alta. E aí ele foi falando, eu, poxa, velho, um nutricionista falando isso aí, pedindo para o cara se alimentar a cada 3 horas. E aí você ia ver, o cara ia com pacote de biscoito, de bolacha, né, para ficar se alimentando. Teve uma vez que ele chegou no. Ele foi fazer uma corrida e aí me falou. E aí eu perguntei, e aí, você tomou café já? Não, o meu café hoje foi um pacote de bolacha e um refrigerante. Era esse o café dele, era essa a alimentação do cara.
E aí você vê o cara anos e anos e nunca baixou. Cara, o cara nunca baixou o peso, né? O peso corporal, os quilos. Pode sim, né? Variar ali, né? 180, né? 170, pode ir variando assim, mas baixar consideravelmente como eu baixei, o cara nunca baixou, bicho. Nunca baixou. E eu acabei sendo desleixado de tentar convencer ele, né? Eu tentei convencer. Cara, é o seguinte, eu respeito as pessoas, eu respeito os estudos, eu respeito que as pessoas passaram anos estudando. É claro que você não vai jogar fora um cara que é nutricionista, ele tem muito conhecimento sobre sobre características alimentares, né? Sobre hormônios, por aí vai, né? Os termos científicos, ele conhece de fato isso aí. Mas, cara, alguma coisa faltou na formação desse nutricionista e de vários outros para eles entenderem que o maior problema para ganho de peso é o excesso de insulina, é o excesso de carboidrato, é o excesso de doces. Quanto mais você come, mais. Cara, e é uma coisa assim, é, eu digo simples, porque a gente faz uma avaliação bem resumida, né? É claro que existem outros preponentes, genética, enfim, cotidiano e tal, né? Sedentarismo e tal. Mas, cara, o primeiro passo para você baixar peso é simplesmente isso. É você comer, é você é, gastar mais e ingerir menos. Esse aí é o básico. É o básico. O pontapé inicial é você gastar mais energia e ingerir menos energia. Aí você já é o primeiro passo, é o começo, né, de você perder peso. E o segundo passo, entender como é que a gente adquire gordura. Como é que nosso corpo armazena gordura. A maneira mais fácil e mais rápida de armazenar gordura é carboidrato. É o cara consumir carboidrato. E aí o cara consome carboidrato, né? O carboidrato ele é um excesso de energia, né? Tem muita energia no carboidrato. E não tem nutrientes, né? Praticamente quase não tem nutrientes no carboidrato refinado, né? O carboidrato refinado quase não tem nutrientes. E aí o que acontece? É uma bomba de energia, e é tanta energia que o nosso corpo não vai utilizar toda aquela energia. O corpo acaba pegando essa energia que sobrou e vai acumulando no pneuzinho, na barriguinha, no braço, uma gordurinha aqui. Quando você vai ver, depois de anos de tanto acumular energia, o cara ele tá com 180 quilos, 160 quilos, 150 quilos, né? Engordou. Aí o que acontece? Eu fui tentando explicar, né? Fui tentando, cara, é o seguinte. Primeiro, no meu ponto de vista, você deveria ingerir menos e gastar mais. Mas pelo que eu estou vendo aqui, você está ingerindo mais, você começou a gastar mais também, mas você está ingerindo a mesma coisa ou dobrou a ingestão de alimentos. Então não vai, bicho. Você vai ter ali uma queda de 2 quilos, 3 quilos, porque você está se movimentando, mas isso aí não vai ser o suficiente para você chegar ao seu peso padrão. Não vai, bicho. Né? E aí eu falei isso, ele, não, mas você não é nutricionista? Mas você mostra aí o seu diploma de nutricionista. Não, cara, eu vou deixar de seguir o que o meu nutricionista está falando para seguir você. Não, não vou, bicho. E aí começou a fazer aquele escarcéu, né? E o meu erro foi esse, tentar convencer, né? Tentar convencer o cara. Mas no final das contas, ele seguiu o nutricionista e não seguiu um outro exemplo, um exemplo ou então nem sequer colocou em prática, porque eu até falei para ele, cara, jejum é legal, adaptar o corpo para fazer jejum, né? Não é assim de uma hora para outra, você tem que se adaptar, passar horas sem ingerir alimentos, mas para isso o seu corpo tem que se adaptar. Pô, hoje eu passei 7, 8 horas sem se alimentar. Eu tomei café eu tomei café umas 8, quase 9 horas e vim me alimentar 4 da tarde, pô. Então foram horas e horas e horas. E não vou tomar café agora à noite. Não vai ter janta. Não preciso, não vou me alimentar agora à noite. Porque eu já comi agora 4 da tarde. Né? Me alimentei às 9, hoje é um domingo, né? Por aí, 8 e meia, 9.
E aí fui me alimentar lá para 4. E agora não preciso tomar café, porque já me alimentei agora há pouco. Mas para chegar a isso, o ser humano ele precisa se adaptar primeiro, né? Você precisa adaptar o seu corpo a uma alimentação que dure mais no seu estômago. Que são, por exemplo, as proteínas elas duram mais, né? Você parar, se você comer um fast food agora, daqui a 3 horas é claro que você vai estar com fome de novo. Uma bolacha, daqui a 2 horas você já tá com, sua barriga já está pedindo comida, bicho. Né? Porque se esvaira rápido no organismo, vai rapidamente a energia do carboidrato refinado, vai rapidamente para a célula, né? Não demora. Já uma proteína de qualidade, uma proteína animal, ela passa horas ali de sendo digerida. Passa horas se você sentir fome. Se o seu corpo você já adaptou a isso, né? E você adaptando o seu corpo a isso, acontece o quê? Cara, obrigatoriamente você vai emagrecer. Você vai emagrecer. Porque é nada mais que isso. O emagrecimento ele vem causado pelo primeiro passo, que é você ingerir menos calorias e gastar mais calorias. E segundo passo, mudar a alimentação. Né? Terceiro passo, fazer o exercício físico. É legal, sim. Mas, cara, primeiramente é a alimentação. É a alimentação, é o primeiro. Depois você fazer um exercício vai ajudar. O exercício também ele vai deixar você com fome, né? Você vai ter que entender isso. Mas depois que você acostuma, depois que você adapta o seu estômago, o seu organismo a se alimentar de alimento de verdade, né? Uma alimentação mais saudável, né? Frutas, verduras, tubérculos, proteínas, ovos. Essa alimentação ela vai durar mais no estômago. E o interessante é que você não vai. Cara, eu estava num restaurante. Eu estava numa Universidade Federal, né? Eu estava fazendo um serviço lá. Eu estava na Universidade Federal e na Universidade Federal ela tem um restaurante que é gratuito, né? Tem umas universidades que você paga R$ 1 lá e tal. Cara, eu entrei lá, bicho, e aí eu fui fazer o almoço. Eu coloquei o básico, né? Umas verduras, carnes e frutas. Foi isso aí que eu botei no meu prato. E aí me sentei, cara, quando eu fiquei observando o pessoal que ia passando, né? Cara, tudo com o prato cheio de arroz, macarrão, feijão assim entupido, cara, parecia uma torre. Né? E eu pensando, cara, esse cara aí vai quebrar o governo. Meu dinheiro tá indo todo ali, porque é dinheiro de imposto, né? Somos nós que pagamos com os nossos impostos, né? O restaurante de universidades federais, a Universidade Federal como um todo, né? Cara, esse cara tá me quebrando. E era assim, era a todo momento passava uma pessoa, outra aqui, com um prato recheado, cara, a torre, né? Uma torre. Uns pedacinhos de carne e arroz, feijão, macarrão, em abundância, né? E aí o cara senta e madeira, né? E come aquilo tudo lá. Isso aí vai inchar a barriga, isso aí vai dar muitas gases, isso aí é um excesso de energia, né? É muito carboidrato, cara. São 3 carboidratos para uma proteína. Então, obrigatoriamente, absolutamente, essas pessoas elas vão estar com sobrepeso. Elas vão engordar. É muita energia. E vai ser uma energia que vai ser acumulada na barriga, no braço, nas costas. Vai se acumulando, porque você não vai ter como gastar. É, você não vai passar o seu dia correndo. Você vai passar o seu dia correndo? Não vai. Você não vai fazer exercício durante o dia inteiro. Então você não vai gastar isso aí tudo. Não vai. Então vai se acumular, vai engordar. Então aí eu tentei explicar, né, para o colega meu lá, né, mas aí ele ficou com raiva, porque provavelmente, por que ele ficou com raiva? Porque ele estava pagando no nutricionista, né? E quando a gente paga, né, meio que a gente não quer ser enganado, né? Se você está pagando algo, né, você está investindo o seu dinheiro, o seu trabalho ali, né? Você quer mesmo que tenha ali uma pontinha, um fiasco ali de dúvida, porque não está vendo o resultado. Mesmo tendo uma dúvida, você quer provar para os outros que o seu dinheiro foi um bom investimento ali
né, naquilo ali. Então, ou seja, foi uma luta interna do meu colega aí, né? Ele sabia que eu estava certo, porque eu estava provando para ele na prática, né? Pô, eu perdi 20 quilos, pô. Apenas mudando a alimentação. Apenas mudando. Sem passar fome. Sem passar fome. Porque o pessoal acha que dieta é passar fome. Não, bicho. Sem fugir da cervejinha. E é por isso que eu não chego no meu peso ideal mesmo. Meu peso ideal é 80 quilos. Eu estou nos 90. Então eu tenho que baixar mais 10. Por que eu não baixo mais esses 10? Porque eu sou safado, né? Chega final de semana, é cerveja. Às vezes o outro é uma cervejinha, uma besteirinha no final de semana. Por isso que eu não chego no meu peso ideal mesmo, para ficar trincado, dividido, né? Mas eu ainda tenho a gordurinha aqui, outra ali. Mas porque eu sei, eu tenho consciência que eu não faço 100%. Eu tenho minhas quebras, né? Eu acabo quebrando isso, acabo vez ou outra comendo uma besteira. E cervejinha é de lei, né? Acaba sendo de lei. Então, acaba que eu não vou chegar no meu peso ideal. Para chegar no meu peso ideal e na forma ideal, eu teria que fazer 100%. Né? Nada de quebrar, nada de final de semana, né? Nada de cervejinha. Se eu cortasse essas últimas questões, eu chegaria no meu peso ideal. Mas comparado com o que eu era antes, eu estou satisfeito. Pô. Eu cheguei a bater 110 quilos. 110 quilos. Eu cheguei a bater 108, 110, 109. Era variando isso aí. E hoje com 92, 93 quilos. Então aí cerca de 20 quilos que eu perdi. E é assim, é uma vida complicada, porque você fica cansado, é uma dorzinha aqui, é uma dorzinha ali, tudo é mais difícil. Né? É uma vida de remédio, é uma vida de exames, você tem que ir fazer exame, tem que. É pedra no rim, é esteatose hepática, tem que ver a questão do sangue, como é que tá. Pode estar pré-diabético. E por aí vai, só problema, só problema, só problema, né? Mas aí o cara, ele não quer, bicho. Principalmente com as pessoas que estão investindo dinheiro, né? Estou pagando nutricionista, estou pagando isso, aquilo. Então, principalmente essas pessoas que, pô, se a pessoa está pagando nutricionista, é porque realmente ela tem um desejo interior, ela tem uma vontade, ela realmente quer, ela realmente tomou uma decisão. Essa pessoa, esse meu colega, ele tomou uma decisão. E ele colocou as mãos à obra, né? Ele colocou mãos à obra, ele tomou a decisão e ele partiu para cima. Eu vou emagrecer. Ele partiu para cima. Mas não conseguiu. Não conseguiu por quê? Porque o profissional que estava orientando, ele estava orientando de forma errada. Pô. O cara já estava com a vontade. Se ele, antes de ter encontrado esse profissional, antes disso aí, ele tivesse me encontrado e conversado comigo, antes de pagar o profissional, pode ter certeza, esse cara já tinha emagrecido aí quilos e quilos e quilos, dezenas de quilos. Apenas por tomar umas informações gratuitas. E outra coisa, né? Não cobrei nada. Né? Eu não cobrei nada, apenas informações gratuitas. Informações gratuitas, eu dando informações gratuitas. Ele já teria perdido dezenas de quilos, melhorado bastante a saúde dele. Mas até hoje o cara é desregrado na questão da alimentação. O cara continua se alimentando da mesma coisa. Isso aí tem o que? Tem uns 4 anos, eu acho. De 3 a 4 anos que eu tive essa conversa com ele. E até hoje, passaram-se esses anos e ele continua a mesma coisa, o mesmo peso. E é assim, é triste porque você vê que o cara tem interesse em mudar. Mas não vai mudar, pô. O cara está se alimentando a cada 3 horas e é bobagem, é carboidrato refinado, não vai. E é orientado pelo nutricionista. Aí o cara vai e perde 5 quilos, perde 3 quilos, aí, pô, tá vendo aí? Eu tô melhorando mesmo, é isso aí. Bicho, 3 quilos que você perde, você pode perder, é normal. Mas você recupera muito rápido 3 quilos. Muito rápido. O ideal mesmo é o cara perder 20 quilos, né, em poucos meses, 20, 30 quilos em poucos meses. Ah, mas aí vai no Monjaro, né? Mas só que o problema do Monjaro é que, pô, você perde muito quilo. E é perigoso também, né? Tem muitos casos aí que a pessoa toma Monjaro. Eu não sei muito bem como é que se toma esse negócio de Monjaro.
Eu sei que tem caneta emagrecedora, eu não sei como é que é. Mas dizem que tem muitos casos aí que está dando problema de saúde nas pessoas, né? Dá problema de saúde na pessoa, a pessoa fica toda flácida, aquele excesso de pele, né? Fica com excesso de pele ali para fora, né? Porque tomou o monjaro. Né? É complicado, é estranho. O ideal mesmo é, é alimentação, adequar a alimentação e exercício, bicho. Aí o cara emagrece naturalmente, né? Sem ficar com as pelancas, sem ficar com excesso de pelo. De pelo não, com excesso de pele. Sem ficar com excesso de pele ali para fora, né? Você emagrecer naturalmente. Tudo tem que ser natural, bicho. Tudo tem que ser natural. Cara, o ideal da vida do homem, por exemplo. O ideal da vida do homem é natural. É o natural. Por exemplo, eu parei de tomar creatina. Eu estava tomando creatina. Eu até parei, estava à metade. Porque eu estava vendo os estudos. Eu estava vendo os estudos aí que me convenceram. O pessoal me convenceu pô, aumente sua texto naturalmente. Aumente a sua disposição naturalmente. Apenas com alimentação saudável e exercício físico. E água. Né? Alimentação saudável, água e exercício físico. Alimentação com carne vermelha, muita carne, muita proteína, ovos, né? Vísceras, importantíssimo. Alimentos que ajudam a aumentar a testosterona, principalmente vísceras, né? O fígado bovino, a moela de frango, o coração de frango, né? Os miúdos, né? Que se chama miúdos, né? O, 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 aquela alimentação do animal, o boi que a gente coloca na feijoada, né? Então os miúdos bovinos e de frango, eles ajudam a aumentar a testosterona porque são muito ricos em nutrientes. Então, quanto mais de forma natural a gente aumentar a nossa saúde, a nossa disposição, a nossa testosterona, né? Resolver nossos problemas de, por exemplo, estou com uma dor de cabeça aqui. Quanto mais você tentar resolver isso naturalmente, deixar que seu corpo resolva, melhor, bicho. Né? Tá tomando esse monte de coisa aí, é monjaro, é Tadala, é creatina, é whey, é um monte de coisa que as pessoas tomam, né? Eu venho vendo estudos e pessoas da área falando que o ideal mesmo é você chegar a ter disposição, a ter testosterona aumentada, a ter, né, saúde. O melhor mesmo é de forma natural, porque quando você vai em busca de produtos químicos, eles podem trazer sim um resultado, você vai ver que vai ter resultado, mas sempre tem um colateral, bicho. Sempre tem um colateral. Tudo que vem da indústria sempre vai ter um colateral na sua vida, sempre. Não importa onde, qual será o local que o colateral vai surgir, mas sempre tem um colateral. Cara, só não vai ter colateral quando você se alimenta de coisas saudáveis. Tem que ser saudável. Se você desembrulhar, pode ter problema. Então, aí o que acontece? O cara lá, esse meu colega aí, né? O cara tem força de vontade, o cara quer mudar. O cara quer mudar, mas está tendo uma orientação errada. O cara pode ser um profissional da nutrição, tal. Eu respeito, eu acho que tem, não é para menosprezar os profissionais que estudaram na área, mas precisam continuar. Por isso que dizem, né, que se você se formou, continue estudando. Não pare, pô. O cara não pode parar, o cara tem que continuar estudando, continuar adquirindo conhecimento, porque as coisas elas vão mudando, né? Descobertas vão sendo feitas e o cara que parar no meio do caminho, cara, vai atrapalhar a vida dos clientes, né? Das pessoas que ele acompanhar. E isso não é só nutricionista, não, é qualquer área do conhecimento, né? Medicina, é,
seja qualquer área do conhecimento. O cara tem que continuar estudando, continuar buscando, aprendendo, porque as descobertas vão acontecendo, né? Mas quem parou no meio do caminho, quem parou no tempo, acaba prejudicando a vida das pessoas. Tá aí o meu colega não quis me ouvir porque eu não sou nutricionista. Continua o mesmo peso, continua a mesma vida, e ele não consegue mudar isso porque ele está investindo dinheiro. E homem, quando investe em dinheiro em algo que ele acredita, ele não muda, bicho. É muito difícil o cara mudar o pensamento, tentar uma coisa nova. É muito difícil. Porque ele está colocando dinheiro ali, ele se apega. O cara acaba se apegando porque, pô, o meu dinheiro está aqui. Então, de alguma forma, vai ter que dar certo. Porque eu estou colocando dinheiro. Se eu estou colocando dinheiro, de alguma forma tem que dar certo, né? E aí você vê o problema que é, porque é, a saúde do cara, uma hora, né, vai chegar uma hora que o corpo não vai aguentar. Né? O corpo ele é uma máquina, é muito interessante, né, que ele suporta tudo. Ele suporta todas as bagaceiras que a gente coloca para dentro, né, lá ele, que a gente ingere. O corpo ele vai tentar resolver aquilo ali, né? Ele vai tentar resolver, resolve. Mas o problema é que você está sempre botando bagaceira para ele resolver. E chega uma hora que o corpo não aguenta mais, pô. Vai chegar um momento que não dá mais. E aí é que vem, né, a hemorragia, aí que vem entupimento de veia, né, porque o corpo não aguenta mais, pô, já acabou, chegou no limite. Eu tinha um chefe que ele dizia o seguinte, ó, é o seguinte, Kakaroto, um pouquinho de veneno só, uma vezinha, não vai levar você pro caixão, não. Agora o problema é se você ingerir esse veneno todos os dias. Aí você pode preparar o caixão. O problema é o cotidiano, é o diário ali. O problema é esse. Então é isso que eu vejo na maioria das pessoas, né? Principalmente na vida dos homens, né? Porque também tem isso, né? Tem um sistema orquestrado, né? Para diminuir a testosterona do homem, para emascular o homem, para deixar o homem mais com sobrepeso, né? Tirar a textura do cara mesmo, né? Parece que é uma coisa bem orquestrada, intencional. É uma coisa intencional. Veja, se um nutricionista está falando para o cara se alimentar de carboidrato a cada 3 horas. Pô, se você se alimentar a cada 3 horas, cara, você vai engordar. Você vai aumentar de peso. É intransponível isso aí. Agora, se você comer uma buchada, é claro que você não vai comer uma buchada 3 pratos, né? É impossível uma pessoa comer uma buchada, 3 pratos de buchada. Buchada você come ali, porque são os miúdos, né, do boi. Você come ali um meio prato ali, cara, você vai passar umas 10 horas sem sentir fome. Pô. Umas 10 horas. Bicho, eu como um fígado, por exemplo. É 8 horas sem sentir fome. Pô. 8 horas. Primeiro porque é uma proteína de qualidade, de alta performance. E segundo porque tem muito nutriente ali. São muitas vitaminas, são muitos minerais ali. É uma coisa quase completa, bicho. E aí você não vai sentir fome a todo momento para estar comendo toda hora, toda hora. Só sente fome para comer toda hora quem come essas besteiras. É refrigerante, é bolacha, é fast food. Toda hora você vai estar sentindo fome, querendo comer. E aí é onde você engorda, né? E assim, a indústria, aparentemente ela sabe disso aí e já faz os alimentos dessa forma. Ah, mas Kakaroto é porque dá mais dinheiro, demora mais nas prateleiras e tal, e tal, e tal, e coisa. Mas não sei, bicho. Aparentemente é intencional, é para fazer as pessoas. Porque o que é um cara que está com sobrepeso? O cara que está com sobrepeso, ele está com testosterona baixa, né? Ele é mais fofinho, ele é mais emocionado, né? Ele tem uma característica mais diferente de homens que realmente vivem uma vida mais natural. Ele tem essa diferença. Agora, é claro, né? Temos que entender também que tanto na questão de químicos, quanto também na questão teórica, né? O pessoal vai para a faculdade, estuda anos e anos e anos, se forma
e vai passar exatamente uma alimentação que vai destruir a testosterona dos homens, né? Acaba fazendo isso aí. Mas enfim, resultado. Ainda hoje o cara continua no mesmo peso, ele não mudou. E ainda hoje o padrão de alimentação dele é o mesmo, né? E ainda hoje ele continua treinando e não muda o peso. Bom, pessoal, era essa reflexão que eu queria mostrar para vocês. Curta aí. Caso você queira fazer uma doação e pedir um tema de vídeo, vou deixar aqui nos comentários fixado o link da Live Pix. E é isso aí, pessoal. Valeu.